Bem, galera, acho que para quem não me conhece já fui um pouco apresentado, tá bom? Rodrigo Bibo, sou de Joinville, Santa Catarina e trabalho com produção de conteúdo para a internet desde 2011 com o Bibotalk, produzindo conteúdo de Bíblia e teologia. Em 2013 a gente começou a produzir alguns livros e depois veio a parceria com a Thomas Nelson, com a Mundo Cristão, e a gente tem lançado desde então alguns livros aí nessa tomada. Temos também o nosso livro infantil, Quando o Meu Sorvete Cai, que foi escrito em parceria com o Felipe e com o Matt. Então é isso, é basicamente o que a gente produz e tem feito aí nesses últimos 14 anos. 14 anos na internet, né? Olha só, é muito tempo. Mas glória a Deus por isso, e a gente pretende continuar, porque tem muita coisa para ser falada ainda e para ser desfalada também, né? Porque falam muita coisa. Mas vamos lá. O tema da minha palestra, né, para a gente pensar junto aqui, é o tema da fé e da cultura. E esse é um tema, eu penso que muito importante e vital, porque vocês estão aqui numa feira de ficção e cultura. Então é um tema que nos toca, é um tema que nos alcança. E a cultura, ela é... Ih, mano, eu me mexo, eu vou tentar ficar parado então, senão não vai dar certo, né? Senão tu vai ter que ficar assim, né? O pessoal que trabalha, os midianitas da igreja me odeiam, porque eu fico toda hora me mexendo, né? Mas vamos lá, gente, o que é então cultura? Pra gente pensar esses dois temas, né? Fé e cultura. São duas coisas que nos tocam. Eu imagino que a maioria de vocês aqui, se não todos vocês, professam alguma fé cristã. Então esse assunto nos toca diretamente. Bem, a definição de cultura, existem várias e muitas, é um conceito multifacetado, mas uma definição básica de cultura é a civilização. Cultura é aquilo que nos cerca, a cultura é aquilo que nós produzimos enquanto seres humanos. Todo ajuntamento de ser humano tem uma produção cultural. Ou seja, esse ser humano ele vai cultivar as suas relações, ele vai cultivar os seus relacionamentos, ele vai criar regras, ele vai criar arte, ele vai criar a cultura. Então assim, lembra quando às vezes a gente utiliza a palavra cultura assim, nossa, ele é um homem muito culto, né? A gente usa a palavra culto no sentido de alguém inteligente, que sabe muitas coisas e tal. Bem, ok, é um uso da palavra, né? Essa é uma pessoa cheia de cultura. A gente fala de alguém que conhece muitas coisas, que viajou por aí, que sabe falar e tal. Mas o fato é que até mesmo uma pessoa sem escolaridade, que talvez nunca leu os clássicos da literatura mundial, uma pessoa comum, que tem um serviço comum, essa pessoa também tem uma cultura. Por quê? Porque a cultura é a civilização. Cultura é o que o ser humano produz na sua vida, na sua existência. Seja pensamentos, sejam a arte, né? A música, a pintura, a escrita. O ser humano é um produtor de cultura. Por isso, inclusive, que vai surgir a escrita, vai surgir a arte. É o ser humano produzindo e refletindo a sua existência. Só o ser humano é capaz de fazer isso. O ser humano, ele é capaz de dar sentido às coisas, de atribuir significado, entende? Isso é a produção de cultura. Então, o seu Zé, que trabalha como zelador numa escola, ele tem cultura. É a cultura que ele recebeu, inclusive, dos seus pais, da sua escola. Então, ele vai falar de alguma coisa, de um jeito que ele vive. Ou a sua avó, que não tem nem a 4ª série, mas ela tem aquele chazinho, ela tem aquela história, aquele dito popular, não tem? Os ditados populares, isso é cultura maravilhosa. Então a cultura, ela faz parte da existência humana. Onde tiver um grupo de seres humanos pensando e refletindo a sua própria existência, nós teremos a cultura. Então a cultura, ela é inevitável. A cultura nos cerca, a cultura está... Todos vocês aqui têm uma cultura, nascem numa cultura e ao mesmo tempo também fazem cultura. Porque a gente, num primeiro momento, a gente reage à cultura ao nosso redor. A gente reage à cultura onde nós nascemos. E assim, é uma parada meio fatalista. Em que sentido que é fatalista? Você não escolheu a família que nasceu, certo? Para alguns isso é triste, para outros, poxa, que bom que eu nasci nessa família. Para outros, pois é, se eu pudesse escolher, hein? Então, isso é meio fatalista. Você não escolheu nascer na família que nasceu, você não escolheu nascer no Brasil, e você
talvez muito adolescentes aqui, não escolheu nem viver na cidade onde você está vivendo. Então você, de alguma forma, nasce e já cai numa cultura que vai sendo lhe ensinado desde os seus primeiros anos. E eu tenho um filho pequeno, uma filha de 10 e um filho de 5. E é impressionante como a cultura de uma casa, da família, pega. E as coisas boas e aquelas a qual não mencionamos. Entende? Ou seja, é impressionante como a criança, ela é uma esponja. Ela absorve. E detalhe, e o ser humano sempre vai absorver. Com maior ou menor frequência, o ser humano ele é um absorvidor de cultura. Você está a todo momento absorvendo a cultura ao seu redor. Por isso que, inclusive, dizem alguns especialistas, a gente tem que sair um pouco de esponja para ser peneira. E é uma coisa que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Porque, bem, nós temos a cultura, certo? E essa cultura, inclusive, tem algo de teológico nisso, né? O que é esse algo de teológico? A imago Dei, imagem e semelhança. O que é a imagem e semelhança? Isso é o que está na Bíblia, certo? A Bíblia fala que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Está lá no texto bíblico. E isso diz muito para nós que somos cristãos e acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós entendemos que toda a produção cultural, que toda a existência que o ser humano pensa, faz, realiza, vive, sofre, é uma existência que foi planejada pelo próprio Deus. Então, Deus é um produtor cultural por excelência. Ele cria o ser humano e só o ser humano, nenhum outro ser criado tem a capacidade de criar a cultura. Então, a produção cultural é uma dádiva divina, entregue à humanidade. A humanidade, ela é beneficiada, ela é agraciada, ela é presenteada com a produção da cultura. E se você ler já nas primeiras páginas de Gênesis, você vai ter ali, o Espírito desce sobre uma pessoa e ela é uma artesã, ela faz isso, ou seja, há algo de espiritual na produção cultural. Deus está envolvido com isso. A beleza, a verdade, a escrita, isso são o quê? Sinais da presença divina na humanidade. O ser humano é um produtor cultural porque Deus assim quis. Por exemplo, se você estudar a história de Israel na Bíblia, e você for estudar a relação do povo de Israel com as culturas ao entorno, e tem um livro da Thomas Nelson sobre isso, chamado Os Outros da Bíblia, escrito pelo meu amigo André Daniel Heinke, você vai perceber que Israel é um povo escolhido por Deus. Sim, é um povo escolhido por Deus, mas que está localizado num espaço, num tempo, num lugar, numa geografia. E o fato de Israel ter sido escolhido por Deus e estar naquele local, né, e naquele tempo, né, no antigo Oriente Próximo, tendo contato com, né, ou seja, várias culturas, é impressionante como o próprio povo de Deus vai absorvendo as culturas ao redor dele, vai absorvendo a cultura e vai ressignificando a partir do que Deus revela. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que essas produções culturais dos outros povos, elas são de alguma forma uma revelação divina. É uma revelação geral de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes da Bíblia ser escrita, antes do povo de Israel estar presente e receber, uau, Deus! Chamando Abraão e começando uma história com o povo, libertando do Egito, antes disso, você tem as outras religiões, a invenção da escrita por outros povos e por aí vai. Ou seja, já são reflexos de Deus nesses outros povos. Por quê? Porque a produção da cultura, ou seja, o ato de civilizar, de construir leis. Vamos lá, gente, os 10 mandamentos. Talvez a maioria de vocês saiba de cor. Quem não sabe, queria que sentisse um pouco de vergonha agora por não saber os 10 mandamentos de cor. Agora, 30 segundos de silêncio por você que não sabe os 10 mandamentos de cor. Sinta vergonha nesse momento agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Deus. Faz o teu povo passar vergonha. É isso. Então o que acontece, tá? Mas os 10 mandamentos que estão na Bíblia Sagrada, eles são uma revelação de Deus, mas que Deus já entregou esses princípios para outros povos.
Entende? Então assim, o povo reunido, antes mesmo da revelação especial de Deus para o povo de Israel, já criava leis, entende? Para se regularem. Isso é cultura. Entende? Então entenderam o que é cultura? É a civilização, é o ser humano que pensa a sua existência e consegue dar vazão a isso, consegue produzir a arte, dar sentido às coisas. Entende? Aí o que acontece? Isso é imago Dei, é a imagem e semelhança. O fato do ser humano ter uma ideia de Deus, o fato do ser humano pensar o certo e o errado, isso para nós na teologia cristã tem a ver com a imago Dei, tem a ver com imagem de Deus. Imago Dei significa imagem de Deus em latim. Então tem a ver com isso. A imago Dei, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Mas, Gênesis 3. Temos o que em Gênesis 3? Muito bem, obrigado pela participação. A queda. Gênesis 3 nós temos a queda. O ser humano escolhendo a sua independência. Eu costumo brincar assim, às margens do rio Eufrates, o ser humano bradou independência e morte. É basicamente isso. O ser humano bradando às margens do rio Eufrates. E se você não entendeu a referência do rio Eufrates, eu quero que você passe vergonha agora. Sinta-se envergonhado nesse momento, em nome de Jesus. E fala assim, Deus, eu não entendi a referência. Como eu leio pouco a tua palavra. Amém. Viu? Essa palestra aqui tem oração, gente. Tá achando que eu sou crente, tá? Então o que acontece? É isso, temos Gênesis 3. O ser humano querendo ser independente. É o ser humano querendo pautar a sua vida e a sua existência a partir de si próprio. Nós temos o quê? O ser humano querendo produzir uma cultura independente do seu Criador. Gênesis 3. O ser humano querendo produzir cultura e pensar a sua existência a partir de, sem Deus, ignorando Deus, a partir de si mesmo. Isso é Gênesis 3. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de uma divindade que diz como eu tenho que pensar e enxergar o mundo e a existência. Eu sou autônomo, eu posso, eu quero e eu faço. Não preciso de Deus. Isso é a queda. É o orgulho do ser humano o privando da presença de Deus. Por quê? Deus assim quis? Não, o ser humano não quis essa presença. Porque a presença de Deus é uma presença incômoda. A presença de Deus na vida do ser humano é uma presença incômoda. Deus é aquele convidado, é aquele hóspede inconveniente, como diria Lewis. Ou seja, Deus é aquele cara que entra e vai se meter na tua vida. Aliás, os filhos dele deveriam ser meio assim também, né? Porque é muito fácil a gente cantar para Deus, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. É legal cantar isso aí, mas quero ver você deixar um irmão crente entrar na sua casa e na sua vida, né? Isso é difícil, mas isso é igreja, é prestar conta às pessoas, tá? Então, o que acontece? O ser humano, ele não quis isso, eu sou independente de Deus. E obviamente que esse afastamento do ser humano é o que produz uma cultura contrária a Deus. É esse afastamento do ser humano que produz uma cultura contrária àquilo que Deus, à vontade de Deus, contrário àquilo que Deus quer e pensa. Então, gente, é muito maluco a gente pensar que nós de fato vivemos num mundo que jaz do maligno. A gente vive num mundo que tem uma cultura que é contra a Escritura. Agora, vamos lá. Toda cultura é contra a Escritura? Não necessariamente. É por isso que nessa palestra, eu quero que vocês prestem atenção agora, eu quero falar de 3 posturas, tá? Existem várias, mas eu sintetizei em 3, que eu chamo de 3 As, tá bom? Os 3 As da relação do cristão com a cultura, tá bom? Então assim, nós já entendemos que é cultura e sabemos que a cultura, ela reflete a criação de Deus, ou seja, a cultura, ela reflete que há um Deus criador, mas não necessariamente se importa com esse Deus, porque é uma cultura caída. Isso está claro para vocês? Então é uma cultura caída que, consequentemente, não vai considerar o seu criador, certo? Vamos lá. Mas então como que a fé cristã deve se portar, como que a fé cristã deve fazer na sua relação com a cultura? Como nós pensamos então a fé cristã e a cultura? Bem, então esses 3 As. O primeiro A é alienação. O ser humano alienado da cultura. Essa postura é uma postura que diz o seguinte:
Isso é do mundo. Não pode ver filme. Não pode ler Harry Potter. Não pode ler todo. Não pode nem ler Tolkien. Nem C.S. Lewis, que o pessoal nem sabe que eles eram cristãos, né? Não pode ler. Não pode ouvir música do mundo. Já pensou um mundo sem Spice Girls? Não pode. Não pode. Meu, já aquela musiquinha já vem na cabeça, né? Yeah! Não vou cantar, né? É incrível. Não pode. Filmes, séries, livros, videogames. Quem aqui viu palestras de Josué Irion? Olha aí os doentes. Tudo faz terapia hoje, galera. Tudo faz terapia hoje aí, ó. Não mano, o Josué Irion, maluco. Esse cara forjou uma jumação aí, ó. Tudo sequelado aqui, ó. Ainda bem que vocês até têm que se converter um pouco. Vocês estão já em outros... vou chegar lá em vocês. Mas nós, meu amigo, aqui, ó, não pode. Tudo é do demônio. Imagina, aí na época tava lançando um videogame chamado Diablo. Pronto, aí tava feito. A Disney com as suas mensagens subliminares. Não pode, Rei Leão não pode. Por que não pode? Cara, não pode nada, maluco. Não pode nada. Essa é a alienação, entendeu? Nada da cultura. O que é uma coisa meio estranha, mas enfim. Por que eu acho estranha? Porque você não tem como fugir da cultura. Porque por mais que você diga que não pode, você acaba assimilando outras coisas. Por exemplo, eu era de uma igreja que não podia cortar o cabelo, as mulheres. E não podia nem usar maquiagem ou botar um brinco. Mas meu irmão tinha cada coque bem elaborado lá, que era sensacional. Tinha uns coques bem elaborados, entende? Então assim, não pode nada. Mas aí adota uma vestimenta que também é uma criação do ser humano. Tem que usar terno. Ah, barba não pode, mas bigode pode. Sabe, é alienado, né? E por que podia bigode e não podia barba, né? Porque o exército brasileiro aceitava bigode. Então percebam, isso aqui não é uma crítica, tá, gente? Eu fui 14 anos nessa igreja, eu não estou criticando. Eu estou falando que é uma postura que é alienada da cultura. Só que é alienada na cultura só na cabeça deles e para algumas coisas. Porque para outras, não, vou dar um exemplo. Por que barba não podia, mas bigode podia? Porque no exército podia bigode. E aí há uma influência cultural do exército sobre a igreja. Ah, por que o terno era a roupa sacerdotal, por exemplo? Num país tropical. Vou parar de falar da igreja. Não, vou falar da igreja, vou continuar. Porque eu ia falar do Papai Noel, né? Não faz sentido o Papai Noel para nós ser vermelho e branco com aquela roupa de Polo Norte. No verão! Entende? Papai Noel, a brasileira, podia estar de bermuda branca e camisa regata vermelha. Aí o pessoal ia chamar de salva-vidas, tudo bem, mas faria mais sentido cultural. O que eu quero dizer é o seguinte, então até a mesma igreja que proíbe um monte de coisa, ela tem tanta influência do mundo como as coisas que ela proíbe. Entende? Então a roupa, o terno, era a roupa das pessoas que vieram, né, de lugares frios, então sim, usavam terno, era comum usar terno, porque esse povo não tem verão direito. Agora para nós, você exigir terno e gravata no calor de 40 graus, percebam como isso, né? Não, mas essa é a roupa. E detalhe, tá, gente? Isso não mudou. Eu vi um vídeo essa semana dizendo que quem sobe no púlpito não pode usar tênis. Aí eu te pergunto, onde está na Bíblia que sapato é a vestimenta do sacerdote? Entende? Influência cultural. Porque se estabeleceu... E aqui eu não estou dizendo, gente, se é certo ou errado. Só estou dizendo que se nega a cultura, mas não, no fundo não há... Porque não tem como negar a cultura. Entende? Não tem como negar. Então você padroniza uma roupa, mas é uma padronização cultural. Então, essa é o quê? A primeira postura do cristão. Ela é alienante. E geralmente essa postura, ela tá na cultura pop. Não pode. Não pode ouvir música do mundo. Não pode. Não pode ver filme, não pode ver novela. Na época era muita novela, né? Não pode. Aí as irmãs tudo escondido na casa vizinha. Ou irmã com televisão dentro do guarda-roupa. Gente, baseado em fatos. Fatos. Ó, o irmão tá aqui não deixando eu mentir sozinho, tá? Baseado em fatos. Gente com TV escondida dentro do guarda-roupa. Tá bom? Então essa é a postura alienante. É uma postura que nega a cultura porque é do demônio. Não pode, não toque, não cheire, não faça, porque não pode. Tá bom? Essa é a postura alienante. A outra postura, contrária a essa, é a postura da assimilação. Eu vou colocar assim. É o segundo A, é a assimilação.
Ou seja, pode tudo. É a cultura sem critérios. Não, que isso, dá nada. A pessoa, ela compartimentaliza a fé dela de tal maneira que é isso aí, não, eu ouço de tudo, eu vejo tudo, eu não tenho problema, nada a ver esse negócio aí, não, bora liberar mesmo, e pode fazer isso, pode fazer aquilo, entende? É um Cristo que é absorvido pela cultura. Se na primeira postura a gente tem um Cristo que está contra a cultura, não, Jesus não gosta disso. Na outra postura, nessa de assimilação, Cristo e a fé, ela abraça tudo, cabe tudo dentro da fé cristã. Opa! Viu? E essa postura te leva à queda. Entende? Aí, ó, quase uma parábola, né? Ó, como é que Jesus fazia? Uma atividade parabólica. Você sabe o que é uma atividade parabólica? Não sabe? Então, um momentinho, pausa teológica agora aqui, tá bom? Pausa teológica. Atividade parabólica é quando o profeta encena a própria mensagem. Por exemplo, Isaías andando nu, Oséias casando com uma prostituta. Ou seja, eles estão encarnando a mensagem, estão fazendo uma demonstração da mensagem. É uma atividade parabólica. Então, é mais que uma palavra, é também uma demonstração. E o Cristo faz isso também, quando ele amaldiçoa a figueira, por exemplo. Isso é uma atividade parabólica de Jesus. Por que Jesus ia amaldiçoar uma árvore? O que quer dizer que ele fala? Bateu a cabeça, está com insolação, que está falando com árvore agora? Não, porque se você ler principalmente no Evangelho de Marcos, ele amaldiçoa a figueira e fala, nunca, jamais, que ninguém mais coma fruto de ti. Ou seja, ninguém mais vai comer fruto de ti. Você vai morrer. E logo depois tem o quê? A purificação do templo. Isso quer dizer o quê? Essa figueira que parecia ter frutos era uma parábola do templo, que parecia ter frutos, mas não tinha. E depois o que acontece? Eles passam novamente pelaquela figueira e o que os discípulos percebem? Caramba, mano, a figueira secou mesmo. Entende? Ou seja, é uma demonstração, é uma atividade parabólica. E depois nós temos a cruz, obviamente, né? Como a maior de todas as atividades parabólicas de Jesus. Então, atividade parabólica, uma atitude que demonstra uma mensagem. Beleza? Pausa teológica. Se quiser aprender mais teologia, tem meu curso, Escola Bibotalk de Teologia, tá bom? escolabibotalk.com.br. Vem estudar teologia comigo, tá bom? Tá baratinho, inclusive, agora tá rolando promoção aí. Então, voltando aqui, vou beber água. Calma aí, falei demais. Então, alguém tem uma pergunta até agora? Ou alguém abre para mim. Sempre que entregar água para um palestrante, entregue aberta. Que ele não consegue, ele é fraco. Ah, consegui, peraí. Não. Viu? Assim é mais fácil, viu? Obrigado. Okay. Então, vamos lá. Essa é a postura da assimilação, certo? Assimila tudo. Cristo é absorvido pela cultura. Eu já não sei mais o que é cristão, o que não é, porque tá tudo bem. Deus está em tudo, Deus está em todos. We are the world, we are the children. É isso, entendeu? É legal, é todo mundo bacana. Vai todo mundo pro céu. É isso aí, é a cultura que é assimilada e tá tudo bem, tá tudo certo. Essa é uma segunda postura da fé cristã com a cultura, que também é problemática, obviamente. Bem, a alienação, ela é problemática porque ela é alienante. E não dá para viver como... Até dá, se você for um Amish, né? Ou seja, o Amish é uma comunidade religiosa que vive no século XIX, né? Com as suas comunidades, andando de carroça. É até interessante, uma parada alternativa e tal. É interessante. Só que, no fundo, eles também... Olha só que interessante. Eles também estão absorvendo uma cultura, só que do século XIX. 19 não, 18, não sei agora. Eu não sou especialista em Amish. Mas você sabe quem é, né? Uma galera que veste preto e tal, enfim. Então o que acontece? Eles também absorvem. É igual alguns crentes que sacralizam o século XVI, por exemplo. Não. O jeito certo da teologia é como fulano disse. Não, porque é isso que é um culto bíblico. Aí tu pega o que a pessoa quer dizer com culto bíblico, é o que foi dito, sabe, no século XVI e XVII. Então não tem como fugir. Essa postura alienante, ela é uma postura, mas ela é preocupante e ela é errada, ao meu modo de ver, porque ela nega a vida, entende? E ela se fecha num gueto onde ela não consegue mais responder a pergunta. Porque assim, o pessoal diz,
Jesus é a resposta. Tá, mas qual que é a pergunta? Jesus é a resposta, mas qual que é a pergunta? Que pergunta estão fazendo? Entendeu? Então não adianta, essa postura alienante, essa postura de alienação, de não quero contato com nada, ela torna inclusive a missão da igreja ineficaz. E aí a igreja não produz, ela produz o quê? Cópias de si mesmos, ela produz pessoas que vão reproduzir essa cultura alienante. E essa cultura e essa postura alienante, geralmente ela encontra muita dificuldade entre os jovens. Entre os jovens que vão para a universidade, que estão aí. Isso quando nessa postura não tem a galera que diz que não precisa nem estudar, né? Mulheres então sofrem ainda mais a cultura alienante. Que mulher estudar? Não, já sabe lavar louça, já sabe cozinhar e já sabe limpar uma casa? Gente, 2024, tem gente que defende isso ainda. Lugar de mulher na cozinha. Entende? Lugar de mulher na cozinha, 2024. Entendeu? 2024 é isso, a mulher tá lá, ela é escanteada. É uma postura alienante. Entende? E geralmente pesa muito pro jovem, porque é uma postura que não pensa a cultura ao seu redor. Simplesmente a nega. E isso é ruim. A outra postura da assimilação também não pensa a cultura, simplesmente absorve tudo. É uma esponja sem a peneira. O que seria então a terceira posição? A terceira posição é a esponja com peneira, que eu chamo de aproximação. O que é a aproximação? Eu não vou ser alienado em relação à cultura e eu também não vou ser assimilado pela cultura. Mas eu vou me aproximar da cultura. Por quê? Porque eu não tenho como negar a cultura. Porque a cultura está ao meu redor. Eu sou embebido, eu sou encharcado pela cultura. Então eu preciso ter uma postura do quê? De aproximação. Eu não sou um alienado, não. Eu me aproximo da cultura. Mas eu tenho filtro, eu tenho peneira. E que peneira que é essa? É o Espírito de Deus, é a cosmovisão cristã. E aqui eu abro um parênteses bem aberto. A palavra cosmovisão cristã, às vezes, ela é muito utilizada e ela pode ser um termo complicado. Por que o termo cosmovisão cristã ele é um termo complicado? Porque muitas vezes se atribui cosmovisão cristã um significado de determinada teologia. Porque, gente, cosmovisão cristã, tá, mas vamos lá. De qual cristianismo estamos falando? Estamos falando de um cristianismo batista? Estamos falando de um cristianismo batista regular? Estamos falando de um cristianismo presbiteriano? Estamos falando de uma cosmovisão, de um cristianismo reformado? Estamos falando de qual cristianismo? De um cristianismo carismático? De um cristianismo pentecostal? Percebam, eu preciso usar, na minha opinião, cosmovisões cristãs. Porque não existe uma só. Não, existe a da Bíblia. Tá, existe a da Bíblia, mas você se aproxima da Bíblia, adivinhe você, por meio do seu ambiente cultural. Você não tem como se aproximar da Bíblia sem o seu ambiente cultural. Então você, como batista, vai se aproximar da Bíblia com a cultura batista. Você é presbiteriano com a cultura presbiteriana. Você pentecostal vai se aproximar com a teologia pentecostal. E isso é maravilhoso. E eu penso que é assim que Deus quer. Essa multigraça, essa multiforma de enxergar o mundo a partir do seu espírito, que permite essa pluralidade saudável dentro do seu corpo. Mas quem está certo, Bíblia? Não sei. Talvez lá no céu a gente discuta e descubra. Eu acho que Jesus nem vai perder tempo dizer se o arminiano estava certo ou o presbiteriano, o calvinista. Como eu estou no Mackenzie, o calvinista está certo. Eu quero sair vivo daqui. Tá? Então o calvinismo está certo, tá bom, pessoal? É isso, tá? Então assim, entende? E cara, é muito louco, porque quanto mais eu estudo teologia bíblica, menos essas sistematizações não fazem sentido para mim, entendeu? Então o que acontece? Mas entende, você vai se aproximar da Bíblia por meio do seu contexto, entende? A grande questão é que o seu contexto seja saudável e o mais próximo da Escritura. Mas acontece o seguinte, só Deus é a verdade. Só Ele é a verdade. Jesus é a verdade, não a sua teologia. Jesus é o caminho, não a sua doutrina. Entendeu?
Ele é a verdade. Que a nossa teologia seja um reflexo dessa verdade, pelo menos. Então é com essa teologia, ou seja, com a minha teologia pautada na tradição, pautada na história, com bons fundamentos bíblicos, é que eu me aproximo da cultura. Então, eu me aproximo da cultura sem juízo, num primeiro momento. E aí, ou seja, eu vou absorver aquela cultura. E a partir dessa... Absorver não, né? Eu vou analisar aquela cultura. A partir da minha análise, ok, isso não presta, isso presta. Aqui um parêntese, tá, gente? Obviamente que algumas coisas culturais são radicalmente já execráveis e tem que se negar. Por exemplo, vamos redimir a pornografia. Não. Pornografia é o tipo de cultura que não se aceita, não se assimila. Não. Por si só, ela já é anátema. Mas vamos pegar uma coisa que é muito ruim, mas que a igreja nem sempre soube lidar. Escravidão. Hoje, pouquíssimas pessoas do mundo gostam da escravidão. Ainda tem gente que gosta, tá? Mas hoje, grosso modo, no Ocidente, a escravidão é uma coisa execrável. Mas é interessante que na história da igreja, homens de Deus tiveram escravos. Percebe? Ou seja, houve uma assimilação cultural ali. Inclusive se encontrou versículos bíblicos para se... Não, tá tudo bem você ter escravos. Mas olha como a Bíblia é incrível. Pois, ao mesmo tempo que cristãos utilizaram a Bíblia para escravizar pessoas, cristãos usaram a Bíblia para lutar pela libertação delas. Isso é a Bíblia Sagrada. Ela permite olhares. Entende? Qual é a receita do livro de Atos? Quando a gente vê uma coisa diferente, a gente senta, ora e conversa. E a partir dali a gente decide. Então, percebam, algumas coisas a gente já rejeita de cara. Outras a gente precisa sentar, conversar e orar, para saber o que a gente vai fazer. Então, a nossa relação com a cultura deve ser de aproximação. Porque quando eu me aproximo da cultura, eu consigo ouvir o que o mundo está dizendo. Eu consigo ouvir o que o mundo está buscando. E a partir dessa constatação, a partir do ouvir o que o mundo está dizendo. Percebam, gente, não é dançar a música que o mundo dança. Não é ouvir a música que o mundo ouve. Não é sobre isso. Mas é sobre ouvir o mundo. E o mundo fala por meio das suas obras, por meio da arte, por meio das suas séries, por meio da ficção. Entende? Então assim, eu não quero que o meu filho leia aquele livro porque, tem magia. Eu não quero que meu filho leia aquele livro porque tem um estupro. Eu não quero que o meu filho leia aquele livro porque tem adultério. Tá, então querida, tira o Antigo Testamento da mão do teu filho. Tira o Antigo Testamento da mão do teu filho. Porque, olha, feitiçaria, adultério, estupro, assassinato, esquartejamento, sopa de prepúcio, tá? Tem tudo lá. Isso não tem, eu tô forçando um texto aqui, só para fazer a piada, tá? Tá me entendendo? Aí você tá pensando agora o que é prepúcio. Não pesquisa no Google, tá bom? Deixa pra lá, corta essa parte, tá? Então assim, gente, vocês estão entendendo? Eu não quero, igual esses dias, né? Eu defendi num vídeo que o cristão pode ler Harry Potter. Eu nunca li, porque acho chato. Mas eu defendo que o cristão pode ler. E aí o pessoal, que absurdo você dizer que um cristão tem que ler Harry Potter com tantas obras cristãs como o Peregrino. Peregrino é chato. Gente, não é pecado achar o Peregrino chato. Não é pecado, tá bom? Não é pecado. Se você acha chato, tá tudo bem você, tá bom? Crônicas na Bíblia, Números é meio chato também na Bíblia. Gente, não é pecado, tá bom? Só que a Bíblia é livro canônico, tem que ler e pedir, Espírito Santo, dá aqui um entendimento. Peregrino, você não é obrigado a ler. Eu comecei a ler, falei, não dá, deixa eu voltar aqui pro Guerra dos Tronos, não dá. Então o que acontece? Quase isso, não exatamente, tá? Então o que acontece? Aí, com tanta obra, gente, que mundo que esse cara vive? Porque vai apresentar feitiçaria. Não viaja. Esse é o problema.
eu não quero ler com os meus filhos ou adolescentes. Por exemplo, eu nunca li Harry Potter, mas conheço a história. Porque se um dia minha filha for ler, eu vou saber o que tem ali, o que eu vou peneirar, o que eu vou enfatizar. Filha, tá vendo? Isso é sacrifício. Isso te lembra quem na Bíblia, filha? Ó, tá vendo? Isso aqui é entrega. Então, filha, a magia existe. Hoje, talvez nem tanto, porque a gente é do tecnológico. Eu falei pra ela, eu vou ensinar pra ela, mas ó, filha, no mundo da Bíblia, a magia andava no meio da rua. Se você ler Atos dos Apóstolos, tá lá, mano. Entendeu? O mundo da Bíblia é um mundo mágico. Entendeu? É isso, os espíritos andavam na rua. Hoje o diabo não precisa mais andar no meio da rua, nem possuir ninguém. Ele te deu um celular. Falei mentira? A irmã até riu ali. Mas, irmã, não tô certo, irmã? Né? Pra que o diabo vai possuir as pessoas? Oh, eu sou o diabo! Eu possuí essa pessoa! Pra que se ele tem um celular agora? Pra que possuir alma se ele pode possuir o algoritmo? Não é mesmo? Fica aí a reflexão, pra gente chorar em posição fetal quando chegar em casa, tá? Então, gente, a nossa postura, ela deve ser essa de aproximação, sabe? Deixa ler, deixa ver, mas com peneira, com sabedoria. E outra, nós vamos nos aproximar da cultura, e com isso eu caminho para o final da minha palestra, nós vamos nos aproximar da cultura sabendo da história da qual pertencemos. Entende? Nós nos aproximamos da cultura conhecendo a nossa história. Eu sei quem eu sou, eu sei por quem fui criado, para que fui criado. Eu conheço a grande história da Bíblia, eu conheço a grande narrativa das Escrituras, da qual eu faço parte. Olha que coisa linda isso, não é mesmo? Eu conheço isso, e por conhecer, eu não tenho problema em ler livros que não sejam cristãos. Não, eu quero saber o que o mundo está pensando. E outra, gente, eu quero ter um momento de lazer, eu quero me divertir, tá tudo bem. Não tem problema gostar de uma alta fantasia, entende? Mas saiba peneirar, se aproxime com filtros. E qual é esse filtro? A sua tradição cristã, se ela for bíblica, tá? A grande narrativa das Escrituras. Por quê? Porque com isso você consegue fazer os links, você consegue atribuir sentido. Coisa boa é quando você consome cultura pop com sabedoria e você está numa roda de amigos e você começa e você tem algo para dizer além daquela coisa que foi assistida. Por quê? Porque muitas peças culturais da cultura pop refletem anseios do ser humano. Entende? E, gente, é maravilhoso. E outra, a gente tem que se aproximar, e com isso eu encerro de vez, a gente tem que se aproximar como o próprio apóstolo Paulo. Gente, Paulo, ele se aproximou da cultura. Leia Atos 17. Fica como tarefa de casa. Eu não vou explicar isso aqui para vocês ouvirem em casa. Tá bom? Tá? Vocês vão ouvir. Ó, eu vou passar uma tarefa aqui. Deixa eu até procurar um negócio aqui, porque eu quero passar para vocês anotarem certinho. Nossa, quanta mensagem. Aqui, ó. Só um pouquinho. Ó, não vai embora, eu vou dar a tarefa. Paulo BTcast. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Você vai ler Atos 17, tá bom? Atos 17. E você vai ver como é que Paulo se relacionava com a cultura, tá? Como que Paulo se relacionou com a cultura. E aí eu quero que você ouça o BTcast, olha aqui, tá? Você vai ler Atos 17, anota aí, leia Atos 17 e se faça a pergunta, principalmente no trecho em que Paulo está lá no Areópago, tá bom? Se não me falha a memória, Atos 17, 17, tá bom? Então alguém confere na Bíblia aí, se é Atos 17, você vai ler Atos 17, Paulo no Areópago, e vai fazer a pergunta, como Paulo se relacionou com a cultura aqui? Aí a partir da sua reflexão, Tico e Teco trabalhando e tal, aí depois que você pensar por si mesmo, você vai jogar no... Ô Jesus! Você vai jogar no Google BTcast, assim se escreve meu podcast, BTcast 289, tá bom? BTcast 289.
E aí você vai ouvir pessoas incríveis falando da relação de Paulo com os romanos, com os gregos, ou seja, é assim que a gente se aproxima da cultura pop, é assim que a gente se aproxima da cultura, com filtro, com peneira e com história, tá bom? Deus abençoe todos vocês, valeu, obrigado pelo carinho, acabou!